Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Sem mais delongas, para a gente aproveitar bem o tempo, abra o livro de Jonas, por gentileza. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Tem Jonas na Bíblia aí, irmão? Tem, né? Para ficar mais fácil para você que não se situou, é depois de Obadias, depois de Amós. Facilitou? Antes de Miqueias, Naum. Não ajudei muito, né? Um pouquinho antes de Abacuque, talvez te ajude um pouco. Mas é lá para o finalzinho já do Velho Testamento, um pouquinho mais para frente aí de Salmos. Mas eu quero que você se atente e preste atenção. Nós estamos aí 50 minutos praticamente desse culto já. Agora são 7h50 praticamente. E eu sei que muita coisa já aconteceu aqui nesses 50 minutos. Nós já louvamos, nós já entregamos nosso dízimo, nossa oferta, nós já cantamos, nós já nos alegramos, nós já celebramos aqui essas novas almas que desceram as águas do batismo, que aceitaram a esse momento tão importante, tomaram essa decisão, outros que vieram também por transferência, celebramos essas novas vidas que estão conosco, participando disso tudo. Mas preste atenção, amado, o que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Eu vou repetir, o que transforma a nossa vida, nosso caráter, quem nós somos é a palavra de Deus. Então eu gostaria que você mexesse com quem está do teu lado e dissesse assim, preste atenção, porque a palavra vai te tratar hoje. Quem crê que a palavra vai te tratar nessa noite? Amado, é com muito temor e tremor do Senhor que eu estou nesse altar mais uma vez. E muitos dizem assim, pastor, até minha esposa me brinca muito comigo, mas você já está acostumado já. Você já pregou tanto, você prega tantas vezes. Mas uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, e isso nunca saiu do meu coração, é que se um dia eu subir nesse altar e eu não sentir mais nada, ou for subir nesse altar e não sentir mais nada, o altar perdeu o efeito na minha vida. Então, todas as vezes que eu vou subir nesse altar, o coração acelera, a gente sua frio, a perna treme, mas porque a gente sabe que é muito importante o que estamos fazendo aqui. Mas, irmão, preste atenção, eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui brincando de um pregador. Talvez até você nessa noite venha aqui, tenha vindo aqui com uma expectativa, eu vou ouvir isso, eu quero ouvir aquilo, eu quero que Deus fale dessa forma. E eu tenho certeza que Deus vai falar, porque Ele já está falando nesse lugar. Ele já falou durante os louvores, Ele está falando ao longo desse culto. Mas preste atenção. Deus talvez Ele não vá falar aquilo que você quer ouvir. Talvez Ele vá falar justamente aquilo que você não gostaria, mas precisa ouvir. Então, diga assim como muitos profetas disseram. Diga e repita assim comigo. Diga, fala Deus, porque o teu servo ouve. Você está aqui para ouvir? Então vamos ler o texto. Jonas capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim. Vou ler pelo telão. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Segura esse texto, por favor. Diga assim comigo, Jonas tentou fugir da presença que está em todos os lugares. Jonas está dizendo, eu quero ir para longe da presença do Senhor, mas deixa eu te dar uma notícia. A presença do Senhor está onde você está tentando fugir, porque ela também te alcançará nesse lugar. Agora eu quero que você pule comigo para o capítulo 3, porque parece idêntico. Capítulo 3, verso 1. Jonas capítulo 3, verso 1. Onde parece que nós estamos repetindo a leitura, mas não é uma segunda leitura. Diz assim, veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas dizendo, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive.
Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. No primeiro ele tenta fugir. No segundo ele diz, eu vou. Deus está falando com alguém aqui hoje, chega de fugir. Tá na hora de levantar a tua mão e dizer, eu vou. Tá na hora de parar de tentar fugir daquele que está em todos os lugares e dizer, eu sei que eu não posso vencer aquele que me conhece, aquele que me sonda e aquele que está em todos os lugares. Então eu vou para onde o Senhor me mandar ir. Então eu vou fazer aquilo que o Senhor decidir que eu preciso que seja feito. Jonas foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrê-la, verso 4 e último da leitura desse momento. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Feche os seus olhos, mas não o seu coração. Pai, fala conosco. E que o Senhor ministre aos nossos corações, como eu já disse, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. A tua palavra, ela às vezes parece que fere, mas na verdade ela está curando aquilo que precisava ser ferido antes, para ser tratado. Então que o Senhor esteja tratando do nosso coração, que o Senhor esteja alimentando a nossa alma, de forma que a gente saia daqui hoje convicto de que ouvimos a tua voz. Não foi a voz de um pastor, não foi a voz de alguém, foi a voz do Senhor através de alguém. Então, Pai, eu me disponho e eu estou aqui à disposição do Senhor para falar aquilo que o Senhor deseja. Trata a tua noiva, trata a tua igreja, trata a nossa vida, porque estamos aqui para ouvir a tua voz e obedecê-la. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto e essa história é muito conhecida, né? Talvez quem aqui já nasceu na igreja, cresceu na igreja, lá no culto Kids, como nós enviamos as crianças, você lá no cultinho, no culto Kids, você tem ouvido diversas vezes essa história. Talvez você tenha decorado até musiquinhas, né, Ana? Eu não me lembro de nenhuma, tentei puxar na memória, mas talvez até algumas musiquinhas de quando criança, quando a gente aprendia no culto Kids, falando sobre Jonas, essa história, Jonas, a baleia, Jonas, o profeta fujão, Jonas, aquele que decidiu desobedecer a voz de Deus. E por que eu quis tratar? Porque essa palavra primeiro me tratou. E interessante que Jonas é um profeta, como os historiadores, como aqueles que dividem a Bíblia em vários setores, em vários aspectos, dizem que Jonas é considerado como um profeta menor, não por ser alguém que fez menos, pelo contrário, mas é alguém que tem menos escritos. Então Jonas, como um profeta menor, apenas 4 capítulos, e fica como lição de casa, irmão, essa semana. Pega Jonas para você ler, são 4 capítulos apenas, você lê rapidinho durante essa semana. Mas nessa história rápida e tão parece simples da história de Jonas, a gente chama Jonas de profeta. Mas preste atenção, Jonas se resume, a história de Jonas na Bíblia se resume a uma única profecia. E para espanto de muitos, ela ainda não se cumpriu. Jonas é um profeta e considerado como profeta, mas profetizou uma única vez. Nós temos 4 capítulos falando da história desse homem. Ele vai profetizar uma única vez para uma única cidade e ainda a promessa, ou aquilo que ele profetizou, melhor dizendo, não se cumpre. E graças a Deus não se cumpriu. Por quê? Porque a profecia de Jonas é ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele está dizendo, eu como profeta estou declarando sobre a cidade. Ou muda, ou vai ser destruída. A profecia é, dentro de 40 dias essa cidade não vai mais existir. Mas aquela profecia traz uma transformação tão grande numa cidade muito reconhecida, como até nesse texto que nós lemos, muito importante aos olhos de Deus, uma cidade de mais de 120 mil habitantes, para a época uma grande cidade, uma mega cidade. E uma cidade chamada Nínive, ao ouvir essa mensagem tão simplória, simples e até dura, diz o texto, e vai dizer o texto, e fica como lição, que ela vai se arrepender. Todos vão se curvar diante da soberania de Deus e dizer e clamar pela misericórdia dele, rasgando suas vestes, fazendo jejum. E vai dizer o final desse capítulo, o final dessa passagem, o final dessa história, que Deus decidiu não mais destruir a Nínive, mas poupou-a. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa história de Jonas parece uma história tão simples, mas ela tem lições tão fundamentais e importantes para cada um de nós. E Jesus o considera tanto, o próprio Cristo,
que ele em Mateus capítulo 12, verso 39, 40 e 41, Jesus vai falar para uma das cidades dizendo: Nínive se levantará contra vocês, e Nínive vai julgá-los, porque Nínive se arrependeu com a mensagem de Jonas, e eis aqui alguém que é maior do que Jonas. E aí Jesus está dizendo: vocês veem milagre e vocês não acreditam através dos milagres. Vocês ouvem tudo que eu faço, vocês veem tudo que eu faço, vocês veem multiplicação, vocês veem ressurreição, e vocês ainda assim não querem acreditar em mim. Mas uma cidade de Nínive, chamada Nínive, ouviu um homem apenas dizendo: dentro de 40 dias essa cidade será destruída. E toda a cidade se arrependeu, e toda a cidade aceitou a Cristo Jesus, ou aceitou ao Pai, ou aceitou a soberania de Deus. E a partir dali tiveram a misericórdia do Senhor derramada sobre aquela cidade. Mas por que eu estou trazendo todo esse contexto? Para você entender que esse profeta, que tem uma rápida passagem bíblica, apenas 4 capítulos, apenas uma profecia e que não se cumpriu, mas é alguém que também tem uma história por trás de tudo isso. E a história dele é o capítulo 1 e o capítulo 3 que nós lemos, para a gente resumir. É a palavra do Senhor que veio a Jonas. Ei, irmão, você tem alguma dúvida de que a palavra do Senhor está sendo ministrada desse altar nessa noite? Quem crê que a palavra do Senhor está sendo ministrada, porque a Bíblia que nós estamos lendo, é a Bíblia que nós estamos declarando, é a palavra do próprio Deus que está sendo dita desse altar nessa noite. Mas preste atenção, a mesma palavra, ou a palavra do mesmo Senhor, também veio a Jonas. Mas no capítulo 1 vai dizer que ele fugiu daquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Preste atenção, o que faz a diferença na nossa vida não é ouvir a voz de Deus, mas é aprender a obedecê-la. Sabe o que faz a diferença em homens e mulheres de caráter, de personalidade, de transformação de vida, e que fazem disso também uma transformação em todo o seu contexto social, que fazem com que pessoas ao seu redor comecem a ter a sua vida transformada? Sabe o que faz com que homens e mulheres se tornem testemunhos vivos da obra de Deus? Não é ouvir a Deus, porque tem muita gente ouvindo Deus hoje em dia. Irmão, se ouve a Deus hoje em dia na internet, se ouve a Deus hoje na casa de qualquer pessoa que quiser. Ela pode abrir um celular, ela pode baixar um aplicativo da Bíblia e ler em todas as versões que ela quiser. A palavra está sendo declarada, a voz está sendo ouvida. O problema não é a falta de ouvir, o problema é a falta de obedecer a voz. Irmão, eu estou dizendo porque eu vivi essa realidade por muito tempo da minha vida. Eu preguei isso domingo passado, domingo de manhã passado. E eu falei isso para aqueles que estavam no domingo pela manhã. Irmão, foram cerca de 26, 27 anos fugindo da voz de Deus que dizia: eu tenho um plano para você, Jair. Eu tenho um propósito e um projeto para a tua vida. Eu tenho algo para você e que eu te fiz nascer para isso. Eu te criei para isso. Eu te gerei no ventre da tua mãe para isso. Eu sei por que eu te criei. Ei, Deus está falando nessa noite para cada um de nós. Eu sei o porquê eu te criei. Não tenta encontrar em si mesmo as respostas que só eu tenho para te dar. Para de tentar decidir o que é melhor para você segundo as suas próprias convicções. Porque não foi você que auto se criou, fui eu que te criei. E se fui eu que te criei, eu sei melhor do que você mesmo o que é melhor para você. E é quando Jairo de Lima foi para lá e foi para cá, graças a Deus nunca me desviei, nunca saí. Mas por muito tempo eu relutei e eu disse: não, eu não quero, eu não vou. Não é para mim. O Senhor pode chamar quem o Senhor quiser, não me chame, eu não estou disponível. Eu sou um Jonas da minha geração. Ou fui por algum tempo. Mas assim como Deus chamou e não desistiu de Jonas, assim como Deus me chamou e não desistiu de mim, Deus está chamando e não desistindo de pessoas hoje. Tem gente que já disse muitos nãos para Ele, assim como eu também disse. Tem muita gente que tentou fugir para Tarsis da vida, enquanto Ele estava te chamando para Nínives. Tem muita gente que tentou pagar passagens em Jope, dizendo assim: eu vou para o outro lado. Porque para quem não sabe, geograficamente pelo mapa, você tem Jope, um pouquinho à direita, ali onde fica a Síria hoje em dia, fica a cidade de Nínive, e para o outro lado, onde é a Espanha hoje, fica a cidade de Tarsis. Então basicamente está dizendo assim: Jonas ele tinha uma direção, e a direção era essa:
Mas Jonas não somente deixou de obedecer a direção de Deus, como ele falou assim, eu vou para o sentido contrário. Quanta gente está tentando fugir da vontade de Deus, dizendo assim, eu vou justamente para onde Deus não está me mandando. Eu vou justamente fazer aquilo que Deus não me chamou para fazer. E é por isso que vive uma vida assim como eu vivi muito tempo da minha vida, decepcionado consigo mesmo. Dizendo, mas por que nada dá certo? Por que parece que as coisas não andam? Por que parece que nada sai do lugar? Porque você está indo para a direção errada. A direção certa é a direção que Deus já te deu. Mas pastor, eu não estou entendendo isso. Fica tranquilo, você vai entender ao longo dessa mensagem e o Espírito Santo vai confiar a você a palavra que você precisa, a direção que você necessita, o alvo que Ele está te preparando nessa noite. Ei, deixa eu te dizer algo, você não nasceu à toa, você tem um projeto e um propósito de Deus para a tua existência. Só que enquanto a gente não descobre, a gente fica tentando. Mas para a gente caminhar, porque eu preciso ministrar ainda muita coisa, mas quero ser mais breve que eu puder. Entenda a primeira coisa, não dá para fugir de Deus. Você pode repetir comigo? Diga, não dá para fugir de Deus. Coloca o Salmo 139 para mim, verso 7 em diante, por favor. Salmo 139, verso 7. O texto vai dizer assim, o salmista Davi vai dizer o quê? Para onde fugirei? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Verso 8. Se eu subo aos céus, lá estás. Mas se eu faço a cama no mais profundo do abismo, lá também estás. Olha o verso 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, verso 10. Ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará ou me susterá, verso 11. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, ou seja, eu vou para o mais escuro que eu puder. Olha o verso 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Você acha que o lugar onde você está, que você sempre disse não, você acha que aonde você está tentando se esconder de mim é suficiente para que eu não te veja? Ei, eu te vi. Mesmo no lugar mais obscuro da tua alma, eu te vi. Mesmo nos lugares mais difíceis onde você tentou se esconder, eu te vi. Mesmo todas as vezes que você tentou fugir de mim, eu estou te vendo. Mas mais do que te ver, eu não desisti de você. Mas irmão, nós lemos 2 capítulos e versos muito semelhantes. O primeiro, veio a palavra do Senhor a Jonas, e Jonas tentou fugir para Tarsis. E aí o capítulo 3 vai dizer, e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. E agora Jonas obedeceu e foi para Nínive. A minha pergunta é, o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu com um profeta que tentou ir para, de todas as maneiras, fugir da presença, ou fugir do propósito, ou fugir da palavra do Senhor? 3 coisas aconteceram. E eu quero que você repita comigo, diga, uma tempestade, um grande peixe. Aqui, uma grande oração. Pode falar, uma grande oração. Irmão, a primeira coisa que aconteceu com Jonas, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode ler depois na tua casa, a partir do verso 4, do capítulo 1, vai dizer que Deus enviou. Coloca só o primeiro, só esse capítulo, só o verso 4, capítulo 1, verso 4. Quando Jonas vai dizer, eu vou fugir, eu vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Olha o que vai dizer o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar uma tempestade. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Bom, a minha pergunta para você é, quem mandou o vento? Quem mandou o vento? Quem mandou a tempestade? Agora você entende que nem toda tempestade é por causa do inimigo? Você está entendendo nessa noite que nem toda tempestade é o inimigo tentando te destruir? Se vai aplaudir, aplauda forte. Ei, sabe essa crise que você está passando e você não consegue encontrar resposta? É Deus. Pastor, não faz sentido isso. Vai fazer. Você está dizendo, não faz sentido. Essa tempestade que alcançou minha casa, que alcançou minha vida, que alcançou minha família, que alcançou meu interior, minha alma, minhas emoções. O que está acontecendo? O porquê dessa crise? Deus está dizendo, não é o diabo. Sou eu. Mas por quê? Porque quem sabe, você ouviu a voz
mas você está tentando ir para o outro lado. O texto, na continuidade dele, vai dizer que no meio dessa tempestade, sabe o que Jonas está fazendo dentro do barco, irmão? Dormindo. Diga comigo, tinha uma tempestade, mas Jonas estava dormindo. Ei, deixa eu te perguntar algo. E ouça a voz de Deus através dessa pergunta. Quantas tempestades Deus vai precisar enviar para você acordar? Eu vou repetir. Quantas tempestades serão necessárias, enviadas por Deus, para me acordar e para te despertar? Eu precisei de muitas. E eu não vou falar... Talvez você pense em tempestade só como um problema financeiro, só como uma doença na família, não, irmão? Quem sabe uma crise emocional seja essa tempestade. Quem sabe o sentimento de... eu não estou servindo para nada, eu não estou prestando para nada, eu não consigo encontrar propósito na minha vida. Talvez essa seja a tempestade que Deus está deixando chegar. É alguém que está tanto tempo na igreja, mas está dizendo: eu ainda não me sinto útil, eu ainda não sei para que eu sirvo, eu não sei para onde eu vou. Por quê? Porque está precisando de uma tempestade para acordar. Para perceber que a voz de Deus já foi lançada, irmão. Você precisa entender qual é a direção. Eu vou repetir. Muitas vezes as tempestades são necessárias para nos despertar e acordarmos que a gente está no barco errado, indo para o sentido errado. Aí vai dizer que Jonas é acordado. Acho que, se não me engano, pelo capitão do barco, um dos passageiros, tripulantes daquele barco. E vai dizer assim: o que você está fazendo dormindo, rapaz? Ô, dorminhoco. Como que você está dormindo? Tem uma grande tempestade, vai clamar ao seu Deus. Ei, tem hora que a gente precisa de um chacoalhão para a gente perceber que a gente está indo para o lado errado, no sentido errado, na direção errada. Mas deixa eu te dar uma notícia, fica tranquilo que a tempestade passa assim que eu passo a obedecer a voz daquele que está chamando. A tempestade não dura para sempre, ela só dura até a gente acordar e tomar a decisão. E é quando vai dizer o texto, ainda no capítulo 1, que os homens então ficam sabendo que é Jonas. Ele diz: fui eu sou hebreu, eu estou fugindo do Deus que me chamou. E eles dizem: então o que a gente faz? Ele diz: me lança do barco. E o texto vai dizer, lá no finalzinho do capítulo 1, que quando Jonas é lançado do barco, ele cai no mar. Diz assim: então veio uma calmaria sobre aquela tempestade, sobre aquele momento, sobre aquele barco. Repita assim comigo: a calmaria está à distância da minha decisão. Irmão, se você tomar decisão hoje, pode ser que amanhã não tenha mais tempestade. Eu vou repetir. Pode ser que, se a tua decisão for hoje, nessa noite, dizendo: chega de fugir, chega de dizer não, chega de tentar ir para o outro lado onde Deus está me mandando vir para cá, chega de tentar fazer aquilo que Deus não está me mandando fazer, ou tentar fazer o contrário do que Deus me mandou fazer. Chega. Deus, a partir de hoje, eu tomo um posicionamento de começar a mudar minha vida, e minhas decisões serão pautadas na tua palavra. Eu vou obedecer. Sabe o que eu estou, não vou dizer garantindo, porque eu não sou dono do vento, Ele é. Mas uma coisa eu posso te garantir: que aquele que é o dono, ou que envia a tempestade, é a mesma voz que pode acalmá-la nessa noite, nessa próxima segunda, nessa semana. E talvez tudo aquilo que você dizia: não tem como resolver, não tem como resolver, não tem como resolver, uma decisão nessa noite vai resolver amanhã. Por quê? Porque a gente só precisa obedecer. Aí a segunda coisa que aconteceu: primeiro veio a tempestade, e a tempestade às vezes é necessária. Mas a segunda coisa que aconteceu foi um grande peixe. Irmão, o grande peixe não é fácil. Eu não vou entrar aqui no mérito, o que era o grande peixe, se era uma baleia, se é possível. Irmão, eu acredito no que diz a palavra. Quem quer acreditar em evolução de macaco, quem quer acreditar em Big Bang, fica à vontade, eu prefiro acreditar na palavra. Tá? Mas aí é meu direito. Se é difícil acreditar que uma grande baleia, um grande peixe, teve um homem por 3 dias e 3 noites dentro do ventre, e esse homem não morreu e foi vomitado na beira da praia, se acha difícil, eu digo para você que muito mais difícil é acreditar que uma explosãozinha gerou tudo na complexidade que existe no mundo hoje em dia. Mas aí é seu direito de acreditar no que você quiser. Mas dito isso, eu não vou entrar no mérito que era o grande peixe. A minha grande questão, o questionamento é:
alguém vai olhar para esse grande peixe como talvez Jonas olhou e disse assim: é o meu fim. Alguém sai da tempestade ou passa pela tempestade ou vê a tempestade se acalmar, mas ela se acalma para os outros, não se acalma para si mesmo. Porque depois da tempestade vem o peixe. E alguém está dizendo assim: nossa, pastor, ao invés de melhorar, pelo contrário, piorou. Eu saí da tempestade, mas eu caí agora na boca do peixe. E eu não sei como sair daqui. E alguém está dizendo: esse grande peixe, ou essa boca do peixe, ou o ventre do peixe é o final da minha história. Ei, irmão, eu não sei quais são as notícias que chegaram até você nessa semana, nesse ano, no ano passado, nesses últimos dias. Talvez sejam palavras que estão dizendo: acabou. É a sua baleia, é o seu grande peixe, é o ventre desse grande peixe, não tem como sair, não tem como escapar, acabou. Só que deixa eu te dar uma palavra. Coloca para mim o verso 17, capítulo 1, verso 17. Olha o que aqui está deparou, mas em outras traduções vai dizer: preparou, enviou o Senhor um grande peixe. O peixe foi enviado por quem, irmão? O peixe foi enviado por quem? Se Deus tem propósito na minha e na tua vida, por que Ele vai mandar alguma coisa para te destruir? Se o propósito de Deus para mim e para a tua vida é o melhor dele para mim e para você, é apenas que a gente obedeça a sua voz para viver o extraordinário dele nessa terra, por que Ele vai enviar um peixe para nos devorar e acabar com a nossa história? Então preste atenção, o peixe não é o seu final, é um recomeço. Eu vou dizer de novo que acho que tem mais gente para receber. O que você recebeu como notícia dizendo é fim, Deus está dizendo não, é só o começo. Eu estou só recomeçando, eu estou só reconstruindo, eu estou só reescrevendo, eu só estou fazendo agora do jeito certo. Porque você tentou ir para o lado errado, eu estou te dando a chance de recomeçar. Você acha que o peixe é o final? Não, o peixe é só um recomeço. Aí, irmão, o que é interessante disso tudo é que a gente precisa aprender a encontrar uma possibilidade, a encontrar uma oportunidade no meio de uma adversidade. Diga assim comigo: Senhor, me dá a condição em 2024 de enxergar em cada adversidade uma oportunidade. Sabe por quê, irmão? Porque Jonas está ali, depois de sair de uma tempestade, sabendo que a tempestade era por causa dele. Ele cai no mar, um grande peixe o engole, e agora ele está no ventre do peixe. E como eu disse, naturalmente, humanamente falando, ele pode estar pensando, e ele pensou assim, a oração dele é clara. E nós vamos ler daqui a pouco. Jonas está dizendo assim: acabou, não tem mais. Não tem mais. Mas preste atenção, Jonas poderia ter se assentado, se deitado, não sei qual que era a posição possível ali dentro do ventre do peixe. Mas Jonas poderia ter dito assim: não tem mais o que fazer, então eu vou esperar a morte chegar. Ei, sabe qual é o maior risco? Um dos maiores riscos da nossa vida é Deus estar nos dando, através de uma adversidade, a maior oportunidade de recomeço da nossa vida, e a gente desistir por causa que a gente acha que a adversidade vai nos destruir. Porque a gente acha que a adversidade é grande demais para Deus recomeçar a nossa história. Que a gente acha que a situação que estamos enfrentando é difícil demais para o Deus que a gente serve. Mas Deus está dizendo: eu sou o dono do vento, eu mando o vento, eu acalmo o vento, eu sou o dono do grande peixe, eu mando o peixe, mas eu te protejo dentro do peixe. Então confia que eu sei o que eu estou fazendo. Olha para a adversidade como uma oportunidade de recomeçar. Mas, irmão, preste atenção, e aqui eu vou caminhar para o final, porque eu quero ter um tempo de oração com vocês. Jonas poderia ter se encerrado no primeiro capítulo, em um capítulo do livro. A história de Jonas. Jonas ouviu a voz do Senhor. Jonas desobedeceu e tentou fugir para Tarsis. Lá no meio do barco, no meio do caminho, vem um grande temporal, um grande vendaval. E ele é jogado para fora do barco. E quando ele é jogado para fora do barco, ele é engolido por um grande peixe. Ponto final, acabou a história. Bom, poderia. E vamos dizer a verdade, seria o mais natural.
Um homem engolido por um peixe e morreu. A história de Jonas se resumiu. Seria uma lição tanto quanto, irmão. A lição de obedeça. Porque desobedecer a Deus é um risco. Ouvir a voz de Deus, mas ir no sentido contrário é um risco. Por quê? Porque Ele é dono da nossa vida, irmão. Ei, preste atenção, entenda isso. A soberania de Deus não se discute, se obedece. Ah, mas eu quero que Deus faça do meu jeito. Irmão, você não é dono dos teus dias. O dono dos teus dias é Ele. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser fazer, porque Ele é dono da tua vida. Ele é dono da minha vida. Mas diante disso, por que a história de Jonas não se resumiu ao primeiro capítulo? Por que não acabou ali? Porque aí entra o capítulo 2. Coloca para mim, capítulo 2, verso 1. A terceira e para mim a principal e fundamental parte da transformação da realidade de Jonas. Então Jonas, no ventre do peixe, o que ele fez, irmão? Ei, sabe por que a nossa vida às vezes demora tanto para sofrer uma grande transformação? Porque a gente não está orando no meio da adversidade. A gente só fica reclamando. Por que aconteceu? Por que veio? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ei, irmão, tem muito cristão, muito crente, que fica dizendo que não ora porque o seu ambiente não é favorável. Que ambiente favorável Jonas tinha para estar orando, irmão? Ele está dentro do ventre de um peixe, talvez com fome, com frio, talvez machucado, eu não sei, e possivelmente quase sem esperança, dizendo, acabou. Mas sabe o que Jonas decide fazer? Pode parecer o que é o fim, e talvez seja. E se for, eu desobedeci, posso fazer o quê? Mas eu conheço um Deus, que Ele é misericordioso, e Ele pode mudar a minha história. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu falar com Ele. Ei, Deus está dizendo para pessoas nessa noite, por que você não está buscando? Se a resposta eu tenho, é só me buscar que eu vou te dar. Ei, por que você não está procurando a resposta em quem realmente tem ela? Sou eu. Você está buscando na família, você está buscando nos amigos, você está buscando no novo emprego, você está buscando no governo, você está buscando na política, você está buscando em tantos lugares, mas deixa eu te falar algo, quem enviou o peixe sou eu, só quem dá ordem para o peixe também sou eu. Nem o peixe manda nele mesmo, sou eu que mando nele. Deus está dizendo, as circunstâncias ao teu redor não se mudam sozinhas, e não se mudam por causa de você, se mudam por causa da minha autoridade, da minha voz. E aí o texto vai dizer que Jonas começa a sua oração ao Senhor. Vamos ler o capítulo 2 e a gente encerra. Todo ele, verso 2. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. Irmão, quebra o paradigma que a gente só ora quando a gente está bem, irmão. Isso aí é uma falácia do inimigo. A gente só ora quando a gente está feliz, quando a gente está com vontade. Não, a gente tem que orar porque a gente precisa orar. A gente tem que orar quando a gente está feliz, a gente tem que orar quando a gente está triste, a gente tem que orar quando tudo está dando certo, a gente tem que orar quando tudo está dando errado, a gente tem que orar quando está tudo um sucesso, a gente tem que orar quando a gente está no meio da crise, a gente tem que orar. Diga para quem está do teu lado, ore mais esse ano. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me... Irmão, peraí. Jonas está onde orando ao Senhor? No ventre do peixe, irmão. Aqui a oração de Jonas não é depois que ele é vomitado da boca do peixe. Ele está no ventre do peixe orando. Olha a fé desse homem que errou, que desobedeceu, que tentou fugir, que a tempestade se levantou, que foi parar no ventre de um peixe. Ele poderia dizer, eu vou clamar ao Senhor e quem sabe? Mas o texto está dizendo, clamei ao Senhor e Ele me... Irmão, preste atenção. Deus não me responde e te responde porque a gente é bonzinho. Deus me responde e te responde porque Ele é bom. Eu vou dizer de novo, que acho que tem mais gente para receber. Deus não me responde e te responde porque a gente é santo, porque a gente é puro, porque a gente é bonzinho, porque a gente é generoso. Porque a gente... Não, irmão, senão Ele não responderia talvez quase que nunca a gente, porque a gente quase nunca é isso tudo. Não. Sabe por que Ele responde? Por causa que Ele é bom. Por causa que Ele é misericordioso. Por causa que Ele é um Deus benigno. Ele é benigno em misericórdia. Ele é um Deus de graça. Aí Ele continua dizendo, Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei,
e tu ouviste a minha voz, verso 3. Pois me lançaste no profundo coração dos mares. Ele está entendendo, é a soberania de Deus que me mandou para cá, é a vontade de Deus, é Deus que está aqui, é Deus que está fazendo. E a corrente das águas me cercou, todas as ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. 4. Então disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Aqui é uma pergunta, o senhor vai fazer? Eu não sei, eu espero que sim. Verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Olha a realidade. Verso 6. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram de mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Sabe o que Jonas está dizendo na sua oração? Já era para eu ter morrido. Se eu estou vivo, é porque existe algum propósito ainda. Ei, irmão, Deus está dizendo para alguém nessa noite. A notícia pode dizer assim, já era, não tem jeito. Mas se você ainda está vivo, é porque Deus tem propósito. Ei, alguém pode estar aqui nessa noite dizendo, está dando tudo errado, está tudo virado de ponta cabeça. Mas, irmão, você está vivo, ainda tem propósito. Não desista de orar, não desista de confiar na soberania e na vontade de Deus, mas clama, pede. Continuando. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo, verso 1. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Sabe o que Jonas está dizendo? No ventre da baleia, irmão, obrigado. Sabe o que é alguém que está sendo transformado à medida que está sendo apertado? Sabe alguém que está gerando dentro de si uma transformação tão real, por causa da situação que enfrentou, por causa das crises que está enfrentando, que agora ele está dentro do ventre do peixe dizendo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o meu sacrifício de louvor suba até ti. E o voto te pagarei ao Senhor que pertence à salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Irmão, peraí. Quem que está orando? Quem que está orando no ventre do peixe? Jonas. Para quem Jonas está orando? Para Deus, para o Senhor. Agora o Senhor responde, sim ou não? Mas o Senhor responde a Jonas? Deus não falou com Jonas. Deus falou com o peixe. Por que, irmão? Porque a realidade de Jonas só poderia ser transformada naquele momento se as circunstâncias ao seu redor fossem diferentes daquelas que eram. Preste atenção. Nem sempre em meio às nossas orações e clamores, Deus vai nos responder propriamente a nós. Vai responder a mim, Jairo de Lima, a você, irmão. Talvez Deus não te responda no momento que você está clamando, mas preste atenção nisso. Pode parecer que Deus não está respondendo a você, mas Ele está respondendo a todo o seu redor e transformando a tua realidade através da tua oração. Ei, preste atenção, Jonas está paralisado no ventre do peixe, mas o peixe continua se movendo. Eu vou dizer de novo, Jonas está, não sei se ajoelhado, assentado, deitado dentro do ventre do peixe, e ele está dizendo, eu não estou saindo do lugar, mas o que ele não percebe é que o peixe continua navegando, o peixe continua se movendo, o peixe continua indo em direção àquilo que Deus chamou ele para fazer. Ei, preste atenção, você pode não estar enxergando ainda, mas Deus já está movendo e os céus já estão se movendo em seu favor enquanto você ora. Agora, por que o verso 3 e a gente encerra? Capítulo 3, desculpa. Quando a voz do Senhor volta a Jonas. Aí o verso 2 vai dizer que Jonas obedece e vai a Nínive. Alguém vai dizer assim, pastor, porque quem não obedeceria nessa circunstância? O peixe vai vomitar Jonas à beira da praia, a gente já vai entrar nisso e vamos orar. Mas Jonas, ele não vai para Nínive, irmão, por causa do medo de Deus. Preste atenção nisso, eu encerro. Jonas não vai obedecer a Deus agora dizendo, é melhor obedecer, porque senão vai vir outro vendaval, vai vir outro peixe, vai me engolir de novo. Não, não é isso. No processo entre tempestade, entre fundo do mar, o peixe, ventre do peixe,
E principalmente, quando Jonas está orando, sabe o que está acontecendo com Jonas? O seu coração está sendo transformado. O seu caráter está sendo moldado. Irmão, a gente ainda vai ler depois, Jonas ainda parece o mesmo homem que vai ficar bravo de Nínive se arrepender, ele ainda vai... Sim, mas preste atenção. Ainda assim, eu entendo que Jonas ali começou a ver Deus de uma maneira como ele nunca tinha visto. Naquele momento e naquela oração, ou diante daquela situação e circunstância que Jonas passou, Jonas está entendendo Deus dizendo assim: eu sou soberano, eu mando e acontece. E eu preciso que você comece a entender que a tua vida depende da tua obediência. O teu sucesso depende da tua obediência. A tua alegria, o teu prazer, a tua paz, aquilo que você busca tanto em tantos lugares, não está nos lugares, mas está em obedecer àquele que te manda ir para onde eu te mandei. Então, enquanto a gente ora, Deus transforma nosso coração para se tornar um coração mais obediente à voz dele. Eu vou repetir: enquanto a gente ora, Deus está transformando o nosso coração para sermos mais obedientes à voz de comando dele. Mas encerrando, eu quero te dar uma curiosidade que para mim faz toda a diferença. Jonas, ele é vomitado na beira da praia. E eu sempre ouvi, e tudo bem quem pregou assim, até porque eu também sempre acreditei assim, que Jonas é vomitado na beira da praia de Nínive. Mas deixa eu te dar uma notícia: Nínive não tem praia. Nínive fica no meio do deserto. Jonas, ele não foi vomitado na beira da praia de Nínive. Jonas foi vomitado na beira da praia. Não se sabe onde. Mas aí, exegese, hermenêutica, eu tenho o direito de entender e interpretar que Jonas, ele é devolvido para o lugar de origem, aonde tudo começou. E ele decidiu ir para Tarsis. Aí é Jairo de Lima. Deus, ele não vai te mandar para um lugar para você obedecer à força. Deus vai dizer assim: aonde foi que você errou? Eu vou te mandar para lá de novo para você recomeçar e fazer direito dessa vez. É Jonas, quem sabe, voltando, se não a Jope, mas voltando a algum lugar por ali, aonde ele teve que caminhar até Nínive. Do mesmo jeito que Deus tinha mandado ele caminhar na primeira vez. Só que Jonas tentou fazer? Eu vou para Tarsis, eu vou para longe. Mas agora ele volta e ele diz assim: não, está na hora de eu obedecer e caminhar em direção daquele que me mandou caminhar. Eu gostaria que você se colocasse de pé e eu gostaria de orar com você. Mas eu gostaria que nessa noite, irmão, eu peço nessa noite, que você não clame ou você não ore por uma situação em si. Você faz isso e a gente faz isso. A gente tem a quarta da fé, a gente busca, a gente tem tantos dias, a gente tem ciclos de oração, a gente tem grupos de oração aqui orando por pedidos. Você pode orar na tua casa quantas vezes você quiser e puder. Mas nesse momento eu gostaria que a minha e a tua oração ela fosse baseada num filtro: obediência. Eu gostaria que a gente saísse daqui hoje dizendo assim: eu preciso obedecer mais a Deus. Eu preciso obedecer mais a voz de comando que me guia. Está na hora de eu tá na hora de eu parar de tentar fazer as coisas na minha força, no meu braço, do meu jeito, na minha inteligência, na minha capacidade, na minha sabedoria. Está na hora de eu tentar parar de fugir daquele que me chamou e me escolheu antes do ventre da minha mãe. Ele sabe o que é melhor para mim. Está na hora de eu parar de tentar, porque eu só estou forçando uma coisa que nunca vai dar certo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeeis. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já te escolhi antes de você pensar em me escolher. Eu sei o que é melhor para você, filho e filha. Então que nessa oração a gente diga ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser mais obediente. Me ajuda a ouvir melhor, com clareza a tua voz, mas mais do que ouvir e entender a direção que o Senhor está me dando, aprender a obedecer essa direção. Parar de tentar dar jeitinho ou dizer para Deus como você acha que deve ser melhor. Não, você não sabe nada, irmão, eu não sei nada, quem sabe é Ele. E dizer: Senhor, se o Senhor quer que seja assim, então será assim. Se o Senhor está pedindo para fazer desse jeito, então será feito desse jeito. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Feche os seus olhos, Pai. Nós oramos agora, Senhor, como Tua noiva, Tua igreja, subordinados à Tua soberania e vontade, como servos, como filhos, que compreendem que o Pai sabe o que é melhor para si mesmos.
nessa noite, Pai, como eu disse, talvez nós não escutamos o que gostaríamos de ter ouvido, mas nós escutamos aquilo que precisávamos ouvir. Talvez assim como eu, Senhor, e que em nome de Jesus, aqueles que estão assim como eu estive por muito tempo da minha vida, tentando fugir, enganando-se a si mesmo, dizendo, não, eu sei o que é melhor, não, esse negócio de igreja, de evangelho, de Deus, é legal, é bonito, arrepia, mas esse negócio de obedecer 100%, de fazer o que Ele está mandando, não é bem assim. Que a partir de hoje, seja assim. Que a partir de hoje a gente diga, não, eu não vou fazer mais aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer o que Ele está me mandando fazer. Senhor, que casamentos sejam transformados a partir de hoje, porque esse marido que está aqui hoje está dizendo, eu entendi a voz de Deus que eu preciso mudar dentro da minha casa. Que essa esposa comece a saia daqui hoje dizendo, eu não posso mais ser a mesma esposa, a mesma mulher que eu fui até agora, porque agora eu ouvi a voz de Deus e eu sei que eu preciso obedecê-la. Que esse jovem, que essa jovem, que esse filho esteja aqui nessa noite dizendo, eu preciso ser melhor, eu preciso passar a obedecer mais, eu não posso ser cristão ou crente dentro da igreja e ser alguém fora dela. Não dá mais para fugir, não dá mais para desobedecer, não dá mais para tentar ir para Tarsis achando que em Tarsis Deus não estará, porque no meio do caminho Ele enviará recursos para me trazer de volta para o destino certo, para a origem. Porque Ele é o que controla a minha vida, Ele é o que governa os meus dias, Ele tem escrito na palma das suas mãos o meu nome, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe porque eu nasci. Então eu não vou sair daqui hoje pensando algo de mim mesmo, mas eu vou perguntar para aquele que me criou qual é o propósito dEle para a minha vida. Porque eu tenho certeza que se eu obedecer à voz de comando dEle, pode ser que não seja uma Nínive inteira, mais de 120 mil pessoas, mas eu tenho certeza que através da minha vida, muita gente chegará ao conhecimento de quem é Ele através da minha obediência. Muita gente conhecerá quem é Ele através da minha vida, porque eu estou obedecendo, e quem está obedecendo se torna um farol no meio da escuridão. Irmão, receba essa ministração nessa noite, receba o que o Espírito sopra no teu ouvido, nesse seu coração hoje. O Espírito Santo está dizendo, me deixa te governar por inteiro. Me deixa te governar por inteiro. Entrega suas crises para mim. Entrega suas dores na minha mão. Entrega os seus medos na minha mão. Porque eu vou te fazer viver aquilo que você nunca imaginou que você teria capacidade para viver. Não porque você é bom, mas porque você é obediente. Então, Senhor, ministra, confirma, e que essa semente, que ela é poderosa, que está sendo lançada hoje, encontre muitos corações que são terras férteis.